Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre critérios de avaliação da redação do Enem, certo? Nós somos o IFPB Campo Solidade e a gente está aqui para estudar essas 5 competências que são usadas para avaliação das redações. A gente já viu a competência 1 e hoje a gente vai ver uma das competências mais importantes, que é a competência de número 2. É a partir da abordagem do tema e da adequação à tipologia textual que as outras competências se orientam e se organizam. A abordagem do tema e a adequação à tipologia textual são coisas avaliadas na competência 2, certo? Então, ela é muito importante que ela acabe orientando a avaliação de outras competências. A não adequação a esses dois elementos pode levar à anulação da redação em caso de fuga temática ou de não atendimento à tipologia textual. Eu acho que já é de conhecimento da grande maioria de que não fugir do tema leva ao zero e não atender à tipologia textual, ou seja, não escrever uma dissertação argumentativa, escrever um poema, escrever um texto que seja topicalizado, etc., leva ao zero. Mas isso tem relação direta também com a competência 2, porque é isso que a competência 2 avalia. E se você não atende a esses dois critérios, você tem zero em todas as outras competências, certo? Apesar de que a competência 2, quando você consegue escrever sobre o tema de alguma forma e dentro da tipologia textual, você já vai para um outro nível, e nesse nível você é avaliado na competência 2 de 1, nível 1, que equivale a 40, a nível 5, 200 pontos. Quando a proposta é abordada parcialmente, entendemos que o texto explora apenas o assunto, não articulando a discussão à frase temática em sua amplitude. O que é que se quer dizer com isso? Você precisa necessariamente observar o comando da proposta de redação. Porque se eu te peço para você falar de democratização do acesso ao cinema no Brasil, não adianta você falar só de democratização, isso aí você está falando apenas de uma parte, ou seja, do assunto, nem adianta você falar apenas de cinema. Isso também está falando apenas do assunto. Isso aí é o que a gente chama de tangenciamento. Que, por exemplo, em 2015, a gente tinha um tema, a persistência da violência contra a mulher, e algumas pessoas cismaram de escrever apenas da violência, esquecendo-se da persistência. Quando você faz isso, você está também tangenciando. E isso a gente vê em todos os anos, certo? Então, é só um cuidado observar a frase temática como um todo. Depois de observar esses dois critérios, né? Se você escreveu sobre o tema, se você escreveu na tipologia textual, se observa o repertório sociocultural. Existem vários tipos de repertório e a maneira deles serem avaliados também é diferente, porque a gente tem que ver o que é que o Enem vai mais valorizar. Os repertórios podem ser provas concretas, exemplos, autoridades, a fala de autoridades, lógica, senso comum. Tudo isso é considerado repertório sociocultural. No entanto, a maneira dele ser avaliado é que vai variar. Existe um repertório feito a partir de muitos trechos de cópia dos textos motivadores. É considerado, sim, repertório, mas é um repertório que vai te dar, no máximo, 80 pontos, e esse não é o seu objetivo. Você vai, com certeza, querer atingir os 200 pontos, certo? Então, cuidado com essas cópias, porque é considerado repertório, mas é um repertório limitado. Existe também um repertório que pode ser apenas baseado nos textos motivadores, ou seja, você não copiou, mas você está reproduzindo a ideia que está ali. Isso te leva de 80 a 120 pontos, certo? O que também não é o ideal, mas é possível você usar esse tipo de repertório. Como eu disse, existem repertórios mais valorizados, não costumam ser esses. Apesar de que é sempre muito importante vocês lerem o texto motivador para ter ideia do que eles estão querendo. Existe também o que a gente chama de repertório não legitimado. A legitimação do repertório é um conceito muito importante para a competência 2, que é quando você mostra de onde você está tirando aquele argumento, aquele dado, aquele fato, aquele exemplo, onde que você viu, né? Aquela citação, aquela frase que você está usando, de quem é. Então, você precisa legitimar, você precisa mostrar a origem daquilo ali. O repertório legitimado, vamos lá. Isso é o repertório que já vale aí no mínimo 120 pontos. Quando você traz conceitos e suas definições, certo? Quando você traz informações, citações, referências ou referência a áreas de conhecimento, tais como fatos e períodos históricos conhecidos, preste atenção nesses conhecidos aí,
Referência a nomes de autores, filósofos, poetas, livros, obras, peças, filmes, esculturas, música, etc. Ou seja, citou alguém, diz de quem é. Citou um filósofo, citou uma frase, citou um trecho de um poema, um livro, vai dizer lá de quem é o filme, de quem é aquela escultura que você está citando. Tudo isso é importante. Fazer referência a áreas do conhecimento ou profissionais. Então, você falar da sociologia e de algum sociólogo, filosofia e filósofo, literatura, escritor, poeta, autor, educação, educadores, medicina, médicos, linguística, linguistas. Então, é importante que você diga de onde você está retirando a origem daquilo ali. Isso é legitimar o repertório. Referência a estudos e ou pesquisas, precisa também mostrar a fonte. Referência a personalidades, celebridades, figuras, personagens, desde que conhecidos, ou seja, não adianta você falar de alguém, da frase de alguém, do que alguém fez ou do que alguém falou, sem que essa pessoa seja de conhecimento geral. Por isso que eu fico observando que às vezes é mais valorizado para o Enem essa questão da citação, né, de autores, filósofos, poetas, livros, esculturas, etc., e você dizer de quem é. Também, referência aos meios de comunicação conhecidos, como redes sociais, etc. Isso também é considerado repertório legitimado quando você aponta a fonte daquilo ali. Outro conceito muito importante para a competência 2 é a pertinência. Então, primeiro você legitima, depois você torna pertinente. O que é tornar pertinente? É saber que você não vai colocar a citação de uma pessoa, certo? Só por colocar, porque você decorou, porque você lembrou, certo? Você precisa necessariamente tornar ele pertinente. Então, o repertório sociocultural que você utiliza precisa estar de alguma forma relacionado ao tema. Então, veja, se eu tenho da democratização do acesso ao cinema, o que você está citando tem a ver com democratização? Tem a ver com cinema? Tem a ver com o quê? Certo? Torne isso pertinente. Uso produtivo é o terceiro conceito e não menos importante também quando a gente está tratando de repertório. O que é o uso produtivo? O repertório sociocultural, além de estar legitimado e pertinente, precisa ter relação com a discussão que se está fazendo. Então, observe. Eu já citei qual é a fonte, legitimei. Tem a ver com a discussão do tema. Tem a ver com o tema, está pertinente, mas tem a ver com a discussão que você está desenvolvendo, o que você está afirmando aí, essa citação que você está trazendo, tem relação com o que você está desenvolvendo como discussão? Tem a ver com o seu argumento? Observe isso também, porque isso aí é importante para a gente chegar aos 200 pontos. Como é que é feita a avaliação da competência 2? Né? Ela vai dizer, na verdade, ela vai de 1 a 200 pontos, né? Do nível 1 a 5, ou seja, de 40 a 200. O nível 5 exige que se escreva uma dissertação argumentativa, olha aí o tipo textual, sobre o tema, com repertório legitimado, pertinente e de uso produtivo. Isso é que é importante para a competência 2. A gente volta depois com a competência 3.